15 de julho, quarta-feira, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mercado Flash. Eu sou o Pedro Pará Serafim e, como sempre, é um prazer enorme estar aqui para vos dar as notícias mais fresquinhas do mercado nacional e internacional. Pois bem, depois de um grande Espanha-França, onde a Espanha dominou e se calhar surpreendeu muita gente, estamos aqui para falar então de mercado. A introdução vai ser curta porque nós realmente temos muitos assuntos para falar hoje, principalmente do mercado nacional. O título do póster é rebuliço e foi mesmo rebuliço o que se passou nesta quarta-feira, muitos negócios a acontecerem, muitas surpresas também, e sem mais demoras, vamos então a isso. Dar só a deixa para subscreverem ao nosso canal, estamos quase a chegar a uma marca redonda e só vamos conseguir com a vossa ajuda. Siga para bingo. O primeiro nome do dia é o de Ibrahim Abá. Falamos ontem, António Silva está cada vez mais perto do Bournemouth e, como tal, o Benfica já procura então um substituto, um jogador para ficar então naquela posição de central mais do lado direito, e a opção por este senegalês de 21 anos está cada vez mais forte, é a opção mais concreta das águias neste preciso momento. O Famalicão quer cerca de 20 milhões de euros e o Benfica quer meter então um atleta no negócio para ver se o valor baixa ligeiramente. Já vamos falar um pouco mais à frente de quem é então esse jogador. Ibrahim Abá é um jogador que já tínhamos falado em episódios anteriores, já esteve associado ao Sporting, é um central de grande envergadura, 1,90m, bastante possante, muito bom no jogo aéreo, tem uma excelente leitura de jogo, é um central que gosta muito de se antecipar aos lances, para o bom e para o mal, às vezes comete alguns erros a tentar esta abordagem de antecipação, mas acho que é um jogador com muito potencial, é um jogador muito jovem, como disse, 21 anos, chegou no mercado de verão de 2024 para o Famalicão, somou minutos no Sub-23, cresceu e nesta última época foi então a época da afirmação, 24 aparições, titular absolutíssimo com o Hugo Oliveira, e o Benfica, com a saída de António Silva, ficaria então com dois centrais de pé direito, Tomás Araújo e Joshua Winder, como acharem melhor, e o Benfica precisa então de um jogador que chegue e que seja logo uma opção muito, muito viável, sabendo que Joshua Winder é um jogador que vai estar a rodar então entre a equipa principal e a equipa B. Ibrahim Abá tem um valor de mercado de 12 milhões de euros e um contrato que se estende até junho de 2030. Ora, quem está para ser incluído neste negócio, ou quem o Benfica quer incluir neste negócio, é Gonçalo Moreira. Estamos a falar de uma pérola do Seixal, um jogador que, a meu ver, era um jogador que o Benfica deposita grande confiança, mas segundo o recorde ele pode mesmo entrar nesta mesa de negociações, um médio ofensivo de 20 anos, um dos maiores talentos da academia então do Benfica, e ele que foi um dos melhores marcadores também na última edição da Youth League, 9 golos, fez um póquer frente ao Qarabag, e estamos a falar de um jogador muito, muito inteligente, que tem uma grande capacidade de finalização, gosta muito de aparecer na área. Muitas pessoas já o conhecem, muitos espectadores de futebol já conhecem Gonçalo Moreira, tem sido um nome que tem dado que falar, tem mesmo feito manchetes, tem aparecido em vários portais. O 00 já tinha mesmo falado com Bruno Ferreira, que era um especialista, um treinador individual de Gonçalo, desde que ele tinha tenra idade, e uma das expressões que ele disse, que até foi título da nossa entrevista, foi: fala-se muito de Mora, mas está aqui um diamante. Falando então de Gonçalo Moreira, é um jogador que toda a gente vê com um futuro enorme e causa um pouco de espanto esta possibilidade de rumar então ao Famalicão, porque acreditava eu pessoalmente que seria um jogador que seria visto com outros olhos na equipa principal do Benfica. Se este negócio realmente se concretizar, eu acredito que os encarnados ficarão então com uma opção de uma cláusula de recompra para não perderem de vez então este jogador e terem a opção de futuramente voltar a contratá-lo. É um jogador que não conta para Marco Silva, não foi convocado para este último amigável frente ao Flamengo, e recorde-se que ele se estreou então também na equipa A frente ao Nacional na última temporada, entrou aos 90, foi alvo de grandes elogios por parte de José Mourinho, e agora, pelos vistos, Marco Silva olha para o jogador com um olhar um pouco diferente do que olhava Special One. Realçar que Gonçalo Moreira tem um valor de mercado de 1,2 milhões de euros e um contrato que se estende até junho de 2029. Benfica ainda, Tiago Gouveia, que também não conta então para os planos de Marco Silva, e há uma séria probabilidade de rumar então ao México. O Atlas está disposto então a pagar 8 milhões de euros pelo jogador, por este extremo de 25 anos.
Ele que teve sempre algumas dificuldades em afirmar-se no Ilhama da Luz, foi emprestado ao Estoril na época 2022-23, esteve no Nice nesta última temporada, fez 2 golos em 25 aparições, teve um papel pouco significativo, ele até começa com mais minutos no arranque da temporada, mas realmente acaba por perder um pouco de espaço na formação francesa. E a verdade é que o Benfica também já tem muitas opções para os flancos, não é? Chegou agora Jakub Kaminski, Bruma, por exemplo, está recuperado, Jayden Numé pode ser opção para este ano. O Rafa, de acordo com este último jogo, também é um jogador que poderá contar para a linha, já para não falar das outras opções, Sheldrup, que ainda não sabe se vai ficar ou não, Luque Bacchio, Prestiani. Há muitos jogadores que o Benfica tem para aquelas posições mais laterais do terreno, e Tiago Gouveia realmente não tem espaço para ficar então no plantel. E eu acredito que uma mudança em definitivo para Tiago Gouveia podia fazer bastante bem, porque acho que é um jogador que tem qualidade, é um jogador que tem muita facilidade de ir num contra um, de explorar essa vertente que ele tem, e acho que uma transferência para lá fora não seria uma coisa que poderia ajudá-lo a chegar a um outro patamar, e acho que poderia ser uma mudança muito importante para este jogador. E os jogadores russos também convém dizer que estão-se a dar muito bem no México, não é? Paulinho é uma das grandes estrelas do futebol mexicano atualmente. Dizer também que Tiago Gouveia, caso fosse para o Atlas, ia ser então colega de Luís Esteves, ex-Gil Vicente, um jogador que brilhou também aqui nesta última temporada. Tiago Gouveia que tem um valor de mercado de 4 milhões de euros e um contrato que se estende até junho de 2028. Mas malta, a grande surpresa desta quarta-feira tinha de ser Cardoso Varela. Eu acho que ninguém estava à espera desta notícia. Está de regresso, ou está praticamente de regresso ao Futebol Clube do Porto. Há um princípio de acordo entre o Porto e o Dinamo de Zagreb, numa informação que já foi confirmada então pelo 00, para o nosso portal. E também pode ser surpreendente também os valores deste negócio, porque se fala-se, e é muito provável que o negócio ocorra num molde de custo zero, com o Dinamo de Zagreb a ficar com 50% do valor numa futura transferência, ou seja, o jogador ia a custo zero então para os Dragões, e caso houvesse então uma futura transferência, o Dinamo de Zagreb, o Imama Croata, ficaria com 50% do valor. E esta troca de empresários, não é, de Cardoso Varela, de Andy Bara para Pini Zahavi, foi determinante para que este negócio realmente avançasse. Toda a gente sabe da história, não é? Andy Bara foi responsável então pela polémica saída do jovem jogador para a Croácia. E é isto, não é? Os empresários cada vez mais têm uma força muito, muito grande no futebol, tanto para o bem como para o mal, e Cardoso Varela foi um pouco o alvo desta força cada vez mais crescente dos empresários. Cardoso Varela, que é um jogador com um potencial enorme, tem apenas 17 anos e ganhou o seu espaço, a verdade é esta, na equipa principal do Dinamo de Zagreb. Não foi sempre titular, mas acabou a época com 2 golos e 3 assistências, 25 jogos, e é um jogador com grande margem de crescimento. E eu acredito que este regresso mostra um pouco do olhar que os responsáveis do Porto têm ainda para Cardoso Varela, porque eu acredito que se fosse um jogador que a direção não visse com tanto potencial ou com tanta capacidade para chegar então à equipa A do Futebol Clube do Porto, esta transferência ou esse jogador certamente não viria novamente para a Invicta, mas então a direção do Porto voltou a estender a mão a este jovem jogador que numa fase inicial deverá jogar pela equipa B, terá certamente oportunidades com Francesco Farioli, e veremos então qual vai ser o futuro então de Cardoso Varela, e é o que eu digo, acho que esta transferência, esta mudança não estava prevista para ninguém nesta quarta-feira. Salientar também que Cardoso Varela tem um valor de mercado de 300 mil euros. Oficial, Loa Doche, médio de 23 anos, assina pelo Vitória, proveniente então do Paris FC, contrato válido até 2029, não há qualquer informação sobre os valores então deste negócio, ele que tem um valor de mercado de 500 mil euros, mas é natural, os conquistadores fazem muito isto de não revelar então os montantes e depois através de um comunicado anunciarem os preços de cada uma das contratações. Tem vindo a acontecer nos últimos defesos e parece que o Vitória vai ter a mesma abordagem neste próximo ano. Estamos a falar de um jogador com características mais defensivas, capaz de cobrir várias zonas do terreno, um jogador muito dinâmico, um jogador... Ele próprio disse que era um jogador também muito dinâmico, que gosta de aparecer em várias zonas do terreno.
mais à beira da defesa para construir, às vezes aparecer em zonas de finalização, e é um jogador com 4 internacionalizações por Burkina Faso. A época passada esteve cedido ao Dunkerque, foi para lá em janeiro, jogou na Ligue 2, não foi titular absoluto, maioritariamente foi uma opção a sair do banco, mas é um jogador que realmente se poderá encontrar aqui em Portugal. Recorde-se também que Diogo Sousa partiu então para o Strasbourgo, e os conquistadores e os vitorianos precisam agora de jogadores para comatarem essa posição. Este Dossé tem umas características diferentes das que tinha Diogo Sousa, mas acho que é um jogador que vai ajudar então a aumentar as opções para o plantel. Abrimos esta janela do futebol internacional com Didier Deschamps. A França despediu-se da possibilidade de conquistar mais um Mundial. A era Deschamps termina então com um grande amargo de boca, não é? Foi um ciclo de 14 anos, esperava-se que a seleção gaulesa chegasse a mais uma final, não aconteceu. Esta saída de Deschamps ainda não é oficial. O L'Équipe é que havia anunciado que o treinador de 57 anos não queria renovar, e o L'Équipe, como toda a gente sabe, é uma fonte muito, muito credível no futebol francês, no futebol internacional. E deixa uma marca muito, muito forte na história do futebol francês, na história da seleção. Conquista do Mundial em 2018, final em 2022, e era expectável então chegar agora a outra final. Eram os grandes favoritos, a França, não é? Principalmente no ataque, é uma seleção de luxo. Dembélé, Mbappé, Barcola, Olise, não é? Fantástico. A frente de ataque da França, provavelmente das melhores que já houve na história das seleções. E Didier Deschamps faz então uma proeza, ele que poderia, caso ganhasse à Espanha, tornar-se o primeiro selecionador a alcançar 3 finais consecutivas de Mundial. Assim não aconteceu, morreu na praia. E ao Last Dance de Deschamps ao comando da seleção francesa deverá ocorrer no próximo sábado, no jogo de atribuição então do 3º e 4º lugar. Veremos se será contra a Inglaterra ou contra a Argentina. Já um eleito para ceder então a Deschamps, já tem sido falado com muita força, Zinedine Zidane. Já há mesmo um acordo entre as duas partes, segundo a imprensa internacional. E não há muito para falar, não é, sobre Zidane. É um treinador com um currículo invejável. Como treinador foram 3 Champions, 2 Mundiais de Clubes, 2 La Ligas, entre tantos outros troféus ao serviço do Real Madrid, nessas 6 épocas de Real Madrid. Ficou afastado dos comandos técnicos desde 2021, não é? Decidiu afastar-se um pouco do futebol como fonte profissional, vamos assim dizer. E agora eu acredito que será o homem certo no lugar certo. É um treinador respeitado, com uma personalidade muito forte, habituado a vencer, e é mesmo isso que a França precisa. Seguimos agora para a Premier League, não é? Porque Youri Tielemans é oficial, depois de Andrei Santos. Tielemans também se junta então ao Manchester United. Os Red Devils pagaram a cláusula de rescisão ao Aston Villa, avaliada em 41 milhões de euros. Estamos a falar de um médio de 29 anos, que assina contrato até 2031. Jogador experiente, acho que todos já conhecem o futebol de Youri Tielemans, 90 internacionalizações pela Bélgica, passagem pelo Anderlecht, Mónaco, Leicester. Foi muito decisivo agora no Mundial, lembro-me do jogo dos 16 avos, em que marcou 2 golos frente ao Senegal, não é? E é um jogador que ainda tem muito futebol para dar, vem de 3 belíssimas épocas ao serviço do Aston Villa, foi mesmo uma peça vital para a conquista da Liga Europa, e a meu ver será um jogador para entrar diretamente no 11 então de Michael Carrick. Sabendo agora da chegada de Andrei Santos e de Tielemans, parece que Ederson está totalmente descartado, ele que falhou nos exames médicos, e parece que já não há volta a dar. Ederson deverá ficar na Atalanta, caso não surjam propostas de um clube então diferente. Por outro lado, Leandro Trossard despede-se do Arsenal e ruma então à Turquia, caso para dizer welcome to Besiktas, não é? É um negócio que ficou concluído no valor a rondar os 18 milhões de euros, mais 2 em variáveis. Sai dos Gunners como campeão inglês com a coroação. Foram 8 golos, 10 assistências durante a época, uma peça importante na conquista do Arsenal. É um excelente jogador, não é? É um extremo moderno, não é? Capaz de ir contra com muita boa capacidade de finalização. Perdeu velocidade nestes últimos anos, mas é normal, não é? É um jogador que dependia muito da velocidade, na sua capacidade de aceleração, tem perdido um pouco esse aspecto no seu jogo, mas é um jogador ainda com muitas cartas para dar, e a Turquia está cada vez a ser uma opção, não é? Para este tipo de jogadores com qualidade acima da média, seguirem para a Turquia, ainda darem mais um pouco um ar da sua graça. A Turquia é cada vez um campeonato mais apetecível.
Falando de Turquia, Mason Greenwood é oficial, o Fenerbahçe confirmou a contratação e é um reforço muito grande para o campeonato turco. Chega proveniente do Marselha, por uma verba a rondar então os 39 milhões de euros. Foi corrido do Manchester United, toda a gente sabe aquelas acusações da companheira por agressões físicas. Foi para o futebol espanhol para tentar reencontrar-se, conseguiu fazê-lo no Getafe, rumou ao futebol francês e foram 2 épocas tremendas ao serviço do Marselha, 48 golos, 16 assistências, ficou em segundo lugar na corrida pelo prémio de melhor marcador na última temporada da Liga, só atrás de Esteban Le Paul, do Rennes. E era um jogador que era muito discutido, era um jogador que também poderia ir para o Atlético de Madrid ou ao Al-Ahly. Parece então que o Fenerbahçe ganhou esta corrida e acho que vai ser um jogador muito interessante para o futebol turco, muito para marketing também. É um jogador que ao Fenerbahçe vai trazer muito rendimento esportivo e para o campeonato vai trazer muita visibilidade. Chegamos então ao fim de mais um episódio. Obrigado por estarem aqui na nossa companhia. Não se esqueçam, ativem as notificações para não perderem o conteúdo que nós vamos lançando diariamente, seja reportagens, seja podcast, tema do dia, mercado flash, ataque rápido, vocês já sabem, são muitos. E não se esqueçam, fiquem connosco, fiquem com o 00.